वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुवस्य कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवभिरञ्चनुतं शरण्यं भीतात्यहं पनुतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलम्बितभुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषित वामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं सिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Sri Vishnu Sravane Parikshit Abhavad Vaiyasaki Kirtani Prahlad Smarane Tadangri Bhajane Lakshihi Prithu Pujane Akrurastu Abhivandane Kapipati Radashe Yatho Shakshe Arjuna Sarvatma Nivedane Balirabhut Krishnapti Resham Param Sri Vishnu Sravane Parikshit Abhavat Vaiyasaki Kirtane Prahlad Smarane Tadangri Bhajane Lakshmi Prithu Pujane Akrurastu Abhivandane Kapipati Radashe Atho Shaksha Arjuna Sarvatma Nivedane Balirabhut Krishnapti Resham Param Gauriya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Gaudiya Goshtipati Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Jagadguru disse que Krishna é a Dokshaja Vastu, um objeto transcendental. Então, com a ajuda dos órgãos sensoriais materiais, a gente não pode conhecer o Senhor Supremo. Alguém pergunta, diante de Gaudiya Goshtipati Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, alguém perguntou, por que nós não podemos ver Krishna? Por que nós não podemos ver o Senhor Supremo? Qual é a razão? E Prabhupada respondeu, Krishna é a Dokshaja Vastu, um objeto transcendental. Então, com a ajuda dos nossos órgãos sensoriais materiais, nossa mente material, é impossível conhecer Krishna. E a maioria de nós está tentando desta maneira. Krishna não é, de maneira alguma, um objeto do nosso desfrute. Krishna não é um objeto do nosso desfrute. Krishna não é um objeto do nosso desfrute. Ele é o único supremo desfrutador. Ele é o desfrutador supremo. E todos os infinitos mundos são objetos para o desfrute dele. Nós temos aversão a Krishna. É por isso que o nosso darshana, a nossa visão, a nossa visão contaminada, não nos permite ver Krishna. Yatha yatha atma parimijyate asau matpunna gatha savano vidhanai tata tata pashyati vastu suksham chakshusaiva anjana samprajuktam. Bhagavan Sri Krishna speaking to Uddhava. Bhagavan Sri Krishna falou para Uddhava, ó Uddhava, quanto mais uma Jivatma pode ouvir Harikatha, mais ela vai obter clareza para ver Krishna. Porque, pelos meus olhos contaminados, eu não posso ver Krishna. Quanto mais a gente pode ouvir Harikatha com plena atenção, plena intensidade, pleno interesse, quanto mais a gente puder ouvir Harikatha, mais nós podemos desenvolver essa visão sutil, essa visão acurada. Yatha yatha atma parimajyata asau matpunna gatha savano vidhanai tata tata pashyati vastu sukshmam chakshusaiva anjana samprajuktam. Like in our childhood, assim como na nossa infância, a nossa mãe aplicava uma pasta preta nos nossos olhos para aumentar o poder da nossa visão. Nossa mãe aplicava essa substância preta nos nossos olhos para aumentar o poder da nossa visão. Mas o tipo de visão que eu estou falando aqui é o darshana sutil, não é essa visão material. Eu estou falando sobre a visão sutil, a visão acurada, ou seja, ver as coisas como elas existem no mundo transcendental. Então, se você puder seguir ouvindo Harikatha da boca de lótus de Guru Vaishnavas puros, então nós podemos eliminar os nossos anartas e podemos prosseguir no caminho de Krishna Darshana. Krishna Darshana Lalasa. Lalasa significa tremendo desejo, tremendo interesse, tremenda demanda de ver Krishna.
Mas nós não temos demanda, porque a gente sabe que em economia tem esse provérbio, né? Que a demanda e a oferta são oscilantes na economia. Se não houver demanda, então nunca vai haver a oferta. Na economia, em geral, tem esses fatores que oscilam. De acordo com a demanda, a oferta pode aumentar. De acordo com a demanda, a oferta pode aumentar. Mas se a demanda diminuir, a oferta também vai diminuir. Então, nós não temos demanda, como Gorakshora de Maharaj falava, como Gorakshora de Maharaj falou para um devoto grihasta ou vanaprastha. Esse devoto falava que ele era um vanaprastha. E Gorakshora de Maharaj perguntou para ele, olha, onde você está morando? Ele, estou morando aqui perto, na margem do Ganges, a gente fez uma cabana, um bhajana kutir, estamos ficando ali. Ok, e a sua esposa? Minha esposa, ela fica separada. E sobre como vocês estão comendo? Na verdade, a gente está comendo junto. A minha esposa come, ela cozinha e eu como. E hoje, o que você comeu? Hoje, na verdade, a gente comeu um mungo dal muito fino e berinjela frita. E várias coisas a gente comeu. E Gorakshora de Maharaj falou, veja, como é que você está comendo berinjela frita, essas coisas finas, né? Como é que você tem algum interesse em mastigar essas preparações elaboradas e comer berinjela frita, enquanto você está sentindo falta de Krishna, que é a maior propriedade destes mundos infinitos? Você não está sentindo dor, você não sente dor no seu coração por estar perdendo essa propriedade absoluta? Então você está vivendo a sua vida normalmente. Assim, como você vai poder alcançar Krishna? Então, Srila Gorakshora de Maharaj, alguém perguntou para Srila Gorakshora de Maharaj, Babaji Maharaj, como a gente pode obter o darshana de Krishna? Como a gente pode alcançar Krishna? E Babaji Maharaj, ele não falou muitos documentos dos Shastras, ele apenas falou, você terá que chorar. Se você puder chorar, se você puder chorar pelo Senhor Supremo Bhagavan, se você puder chorar de coração por Krishna, então certamente você vai receber o darshana, você vai alcançar Krishna. Você tem que chorar. Assim como você chora pela perda de dinheiro, quando você perde algum dinheiro, você chora, meu dinheiro foi embora, meu Deus. Você chora assim. Então, você chora se os seus filhos partem, se o seu esposo parte, se a sua esposa parte, se os seus filhos, filhas partem. Dessa maneira, no mundo material, nós vemos que nós sentimos dor por estar separados dos seus parentes, dos seus queridos, mas nós não sabemos que Krishna é o único objeto do amor. Krishna é o único objeto do nosso amor. Isso a gente não sabe. Então, Prabhupada diz que devido à nossa aversão a Krishna, a gente não pode ter a chance, ou seja, a nossa visão atual não nos permite ver Krishna. Maya, ela é empregada por Krishna. E Maya, a função de Maya são duas funções. Prabhupada diz, Krishna, ele emprega Maya Devi para nos dar um tratamento. E Krishna Maya, a potência ilusória de Krishna, ela tem dois aspectos. Um é que ela não vai permitir que a gente veja Krishna, ela não vai permitir que a gente veja Krishna, e o outro é ela pode tirar Krishna da sua frente. Primeiro de tudo, ela não vai permitir que você veja Krishna, e o outro é ela vai tirar Krishna de perto de você, para que você não o veja. Então, apenas essa desvantagem, esse grande problema, a gente pode resolver pela ajuda de um sadhu, de um santo autêntico, de um sadhu elevado, Guru Vaishnavas puros.
quando em Kulingram, que é uma vila, no Chaitanya Charitamrita você pode encontrar, essa vila chama Kulingram, e dali alguns devotos vieram para participar do festival do Ratha Yatra. Satyaraj, você pode se lembrar, se você ver no Chaitanya Charitamrita, no Ratha Yatra, você vai encontrar. Então aqueles moradores de Kulingram, Vila Kulin, alguns devotos vieram dali para participar do Ratha Yatra, para se encontrar com Mahaprabhu, servir Mahaprabhu, e eles fizeram várias perguntas. Eu não tenho tempo de falar em detalhes, mas isso eu quero dizer, que qual foi a resposta de Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu? Como nós podemos alcançar Krishna? Mahaprabhu disse, Krishna Seva, Krishna Seva, ou seja, Vaishnava Seva, servir Krishna, servir os Vaishnavas, preste atenção, e Nama Sankirtana, cantar os santos nomes. As divas, aquelas que estão fazendo bhajana, elas devem fazer esses três, todos esses três. Um é Krishna Seva, servir Krishna, Krishna Seva, ou seja, servir Guru, Vaishnava, e Nama Sankirtana, esses três. Bhagavan é o único objeto da nossa adoração. Mas nós estamos adorando tantas outras coisas. Nós adoramos Devi Maya, Shankar, Ganesha, para obter alguma facilidade. Ou estamos cantando algum mantra de Ganesha, isso, aquilo, para obter um benefício. Isso se chama Anabhilasa, Anartha, desejos materiais. Isso prova que você tem Anartha e você não vai poder ter sucesso dessa maneira. Então, Anabhilashita Shunyan, temos que eliminar totalmente esses desejos materiais. Um devoto, a natureza de um devoto é a devoção. Um devoto, a natureza dele é a devoção, bhajana vritti, a inclinação para o serviço devocional. Então, Bhakti, Bhakta e Bhagavam. Todos esses três são fatores eternos. Todos esses três devem estar na mesma plataforma, então nós podemos receber ajuda. Aí a gente pode começar o verdadeiro Haribhajana. Nós estamos contaminados, o nosso coração está contaminado com diferentes tipos de coisas que a gente está fazendo. Ou seja, a gente não está fazendo apenas a prática devocional pura. Nós estamos fazendo várias coisas, complicando a nossa própria vida. A contaminação nos nossos esforços, nas nossas atividades. E é por isso que Krishna não é um objeto da nossa realização. É por isso que, atualmente, Krishna não é um objeto da nossa realização, a gente não consegue percebê-lo. Mishra, ou seja, estamos fazendo esforços mistos. Mishra Pachesta, estamos fazendo esforços mistos. Nós somos kapat, nós somos falsos. Nós falamos. Nós apenas falamos, olha, nós somos devotos de Krishna. Estamos adorando Krishna. Nós somos servos de Krishna, mas na verdade não é assim. Nós somos servos dos nossos órgãos sensoriais. Nós somos servos de Maya. Nós somos servos de todos esses objetos materiais. Enquanto um suposto devoto não desenvolver uma prática de devoção pura, até então, ele não pode desenvolver uma concepção clara sobre Krishna Tattva, nada. Prabhupada diz que isso é simplesmente porque, Prabhupada diz, essa condição, como ela se desenvolveu? Prabhupada falou, isso é simplesmente porque nós não estamos prestando atenção para todos os conselhos de Gauranga Mahaprabhu Krishna. O nosso único dever é servir Krishna e os devotos de Krishna e o Harinama Sankirtana.
Enquanto a gente não puder perceber que este é o nosso dever como um devoto, eu devo servir Krishna, os devotos de Krishna e fazer Nama Sankirtana. Até então não haverá possibilidade. Nós não estamos mostrando nossa submissão completa aos pés de lótus de Guru Vaishnava, ou seja, aos pés de lótus de Krishna. É por isso que a gente não obtém nenhum resultado. Continuamente. Guru Padma costumava dizer que o rabo de um cachorro de rua, ele é curvado. Guru Padma dava este exemplo. Guru Padma costumava dar este exemplo. Embora repetidamente Guru Vaishnava possam aconselhar: ó meu filho, ó minha filha, tente corrigir sua vida dessa maneira, mas eles não prestam nenhuma atenção. Guru Vaishnava dão conselhos: olha, tente se corrigir. Guru Padma dava esse exemplo de um rabo de um cachorro de rua que ele é curvado, ele é torto. E você pode aplicar ghee ou óleo e tentar massagear esse rabo daquele cachorro para deixar o rabo dele reto, mas de qualquer maneira o rabo dele é torto. De novo ele vai ficar curvado. Então, é também o conselho de Prabhupada. E eu ouvi esse conselho de Guru Padma. Ele diz: meu filho, é como o rabo curvado de um cachorro nunca pode ser tornado reto, aplicando óleo, ghee, massageando. Dessa maneira, a alma condicionada, elas não vão prestar atenção ao conselho de Guru Vaishnava. De toda maneira, elas vão criticar Guru Vaishnava, a Sampradaya, vão ter alguma aversão, alguma inveja de Guru Vaishnavas puros. E, ao mesmo tempo, elas têm a tendência de encontrar algumas falhas nos devotos. Elas têm inveja, tudo isso. Então, dessa maneira, elas são falsas, capatas. Elas têm duplicidade. Dessa maneira, qualquer conselho que Guru Vaishnavas deem, quaisquer conselhos que Guru Vaishnavas deem para o benefício delas, não vai entrar dentro do coração delas. E, ao mesmo tempo, você se esqueceu. Nós nos esquecemos que nós estamos seguindo o Bhagavata Dharma. Nós esquecemos que nós estamos querendo seguir o Bhagavata Dharma. E está escrito no Bhagavatam: Nirmatsaram Satam. Dharma pajjito kaitavatra parama nirmatsaranam satam veddam vastavamatra vastu shivadam tapatraya unumilanam. You know this Bhagavad sloka? Você sabe o verso do Bhagavatam? Então, logo no início, está escrito que ele é um Dharma daqueles que não têm inveja. Se houver uma mínima contaminação, se houver mínima inveja, nós não podemos ser bem-sucedidos, porque o Srimad Bhagavad Mahapurana, o Sri Chaitanya Charitamrita, são a propriedade dos sadhus puros. Na verdade, nós podemos, sob a orientação de Guru Vaishnava, podemos tentar, mas na verdade, Srimad Bhagavatam Purana Tilakam Yad Vaishnavanam Dhanam, it is written. Está escrito na glorificação ao Srimad Bhagavatam e no próprio Bhagavatam também, no capítulo 12 está escrito. Srimad Bhagavatam Purana Tilakam Yad Vaishnavanam Dhanam. It is the sole property. Que ele é uma propriedade, o Srimad Bhagavatam, apenas de Guru Vaishnavas puros. No Bhagavatam e na glorificação ao Bhagavatam, ali está escrito que esta é uma propriedade apenas de Guru Vaishnavas puros. Se houver contaminação, demandas, a gente precisa de dinheiro, mulheres, posição, a gente está ocupado com isso. Em nome de ser um acharya, nós estamos a todo tempo agindo assim, mas dessa maneira a gente nunca pode ser bem-sucedido, não é possível. Quaisquer conselhos que nós possamos tentar, nós podemos exibir, nós podemos abrir uma demonstração, nós podemos abrir uma exibição de que nós estamos lendo o Srimad Bhagavad Gita, o Srimad Bhagavatam, ou também o Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhakta, nós estamos lendo.
E nós também estamos cultivando sadhusanga, mas a gente esquece. Nós esquecemos que nós teremos que parar com a contaminação. Nós teremos que eliminar os anartas. Isso a gente esqueceu. A gente está lendo Chaitanya Charitamrita, estamos em sadhusanga, nós queremos afirmar isso. E ao mesmo tempo, nós não estamos parando de criticar Guru Vaishnava. Nós não paramos de ter inveja dos outros, ou dos Guru Vaishnavas puros. Prabhupada diz, isso é assim como a ponta de uma bússola. Você quer mudar a direção da ponta da bússola, mas ela volta para a direção norte. Imediatamente, a ponta da bússola volta para a direção norte. À força, você muda a direção da bússola e ela imediatamente volta para a direção norte. Então, Prabhupada dava esse exemplo. Nós estamos tentando nos transformar, mas a gente não pode mudar imediatamente. Dessa maneira, vida após vida, a gente está se arriscando. Dessa maneira, vida após vida, a gente está se arriscando. Nós estamos correndo o risco de viver esse tipo de vida mundana, que é muito dolorosa, É realmente muito dolorosa. A gente não pode arriscar se você for realmente inteligente. É por isso que na Upanishad está escrito Khurashadhara nishithaya durgam patastat kavayo vadanti. In Upanishad. Na Upanishad está escrito: nós estamos andando sobre uma lâmina afiada. Sadhguru Vaishnava perguntam: por que você não aceita este tesouro que está esperando por você? Uttishtata Jagrato. Está escrito, você conhece este shloka? Eu acho. Uttishtata Jagrato Prappa Varano Nivodato. So many benediction, boon waiting for you. Tem tantos benefícios, bênçãos esperando por você, tantos tesouros. Por que você não está interessado em receber isso? Isso está esperando por você. Acorde, desperte. Você está deitado inconsciente. Você está deitado inconsciente. Isso não é consciência. Isso não é consciência de Krishna de maneira nenhuma. Não, não, não. Não é consciência de Krishna. Você pode afirmar que está cultivando consciência de Krishna. Isso não é consciência. Há um padrão, é como matemática. Você não pode negar isso. Então, o Uttishtata Jagrato, acorde, levante. Você não pode afirmar que eu estou cultivando consciência de Krishna. Não. Você deve desenvolver a sua consciência até aquela marca estabelecida por Chaitanya Mahaprabhu, que é a personificação de toda a consciência. Com esse tipo de consciência atual, é impossível fazer Krishna Bhajana, mas as pessoas tolas não entendem. Uttishtata Jagrato Prappa Varano Nivodhato. You try to get back consciousness. Tente recuperar a consciência. Por que você está dormindo inconsciente? Tente acordar e descubra quantos tesouros estão esperando por você, um grande tesouro. Como você pode se lembrar, Mahaprabhu deu um conselho para Sanatana. Ele falou, olha, certa vez um Sarvagya, aquele que consegue saber tudo, o passado, o presente e o futuro, ele encontrou um homem inocente que estava chorando e ele perguntou, por que você está chorando? Ele falou, olha, eu estava viajando e meu pai morreu. Meus familiares roubaram todas as minhas propriedades, eles não me deram nada. Meus irmãos levaram tudo, não me deram nada. Então aquele astrólogo falou, quem é que te disse que você não tem nada? Que seu pai não deixou nada para você? Você tem o maior tesouro. Você tem um tesouro imenso. Sim. Seu pai não teve a chance de falar para você porque você estava fora, mas eu sei que há um tesouro. Onde eu posso ir? Ele falou, não, você não pode ir dessa maneira. Perto da floresta você vai encontrar. E o homem falou, então eu vou agora, fale o lugar. Ele falou, não. Se você correr como um louco,
Então, o grande problema, qual o problema? Ele falou, porque no sul tem uma cobra que pode te engolir. No norte tem um grande problema. Tem abelhas pretas, vespas, que podem te cortar e te matar. Ah, é? Dessa maneira, Mahaprabhu estava falando que se você for pela direção leste, preste atenção, e na direção oeste, ele disse, na direção oeste tem um demônio, um yaksha. Na direção oeste tem um demônio, um fantasma. E se você tentar cavar a terra no lado oeste, tem um espírito maligno ali, que chama Jaksha. E ele pode te matar. Ah, é? Realmente? Então você deve se aproximar do lado leste e cavar a terra ali. Faça um túnel, um canal, um buraco e entre, e você vai encontrar um grande tesouro esperando por você. Dessa maneira, a Upanishad também diz: Uttishthata jagrata prappa varano nibodhato khurashadhara nishitaya durgam patastat kavayo vadanti. Kavayo means the wise. Kavayo Vadanti. Kavayo significa aqueles sábios, grandes Guru Vaishnavas. Eles vão nos aconselhar, falando, olha, você está perdendo o seu tempo. Uttishthata jagrata prappa varano nibodhato khurashadhara nishitaya durgam patastat. Very typical. Very typical. Your life is so risky, but you are leading your life. A sua vida é tão arriscada, mas você está vivendo como um louco. Está cheio de perigos, a qualquer momento a gente pode morrer. Kavayo significa aqueles sábios, munirishis nos aconselham. Então, agora, o verso com o qual eu comecei é para te lembrar que aqueles 9 práticas principais de Bhakti, então em cada uma delas nós temos 9 acharyas diferentes e cada um deles tem alguma especialidade em uma dessas práticas. Preste atenção no que eu estou dizendo. Está escrito... Então, Vishnu Shravanam, ou seja, os assuntos de Krishna e Vishnu, a audição Shravanam. Então, Parikshit Maharaj, ele é o acharya, ele é o exemplo de Shravanaksha Bhakti, ou seja, ouvir com humor devocional. E o filho de Vyasadeva, ou seja, Shukadeva Goswami, ele é o acharya, o exemplo de Kirtana Bhakti. Prahlada é o acharya de Smaranaksha Bhakti, de lembrança, meditação. E Lakshmi Devi é a acharya de servir os pés de lótus. Prithu Maharaj é o acharya de archana, de adoração. Akrura é o acharya Avivandana, de glorificar o Senhor. Hanumanji Maharaj, ele é muito famoso, um acharya em servidão, dasya. E na amizade, servir o Senhor no humor de amizade é Arjuna. Tenha cuidado. Agora, eu estou falando sobre a amizade de Arjuna, que está misturada com opulências. Aishwarya Mishra, ele tem amizade, mas está misturada com Aishwarya, com esse humor de opulência. Aqui, a gente não está comparando com nenhum Vrajavasi, porque o caso deles é totalmente exclusivo. É por isso que é falado no início, Vishnu Smarane Parikshit, mesmo no início do verso. Aqui está escrito Vishnu Smarane, não está escrito Krishna Smarane. Porque Parikshit Maharaj, o bhajana dele está misturado com Aishwarya Bhava, ou seja, esse humor de opulência, esse sentimento de opulência.
Então, às vezes, ele fala Rasa Lila, Venu Gita, Kaliyadam, várias Krishna Lila, mas ainda assim, Parikshit Maharaj estava perguntando para Shukadeva Goswami, né, como é possível? Ele é o Senhor Supremo, se Krishna é o Senhor Supremo. E nós sabemos que ele é pleno de madhurya, de doçura. Então a madhurya, a doçura completa está presente em Krishna. E Aishvarya também, opulências também. Então, Parikshit Maharaj estava em tal plataforma para que o escritor aqui, ou Shukadeva Goswami, está falando, usando um termo aberto, um termo abrangente. Sri Vishnu Sravane Parikshit Abhavad Vaiyasaki Kirtane Prahlada Smarane Tadangri Bhajane Lakshmihi Prithu Pujane Akrurastu Abhivandane Kapipadir Dashe Atho Shakhe Arjunaha Sarmatma Nivedane Balir Abhut Krishnapti Resha Param. Why I am going to touch this sloka? Então, por que eu estou citando este shloka? Porque nós sabemos, desde o início, nós vamos falar sobre todas as declarações comparativas sobre Bhakti pela misericórdia infinita de Sanatana Gosai. E até agora, nós já falamos sobre muitos pontos. Nós já falamos sobre Parikshit Maharaj, nós já falamos sobre Prahlada Maharaj, Shivaji Maharaj, Lakshmi Devi, muitos, Bali Maharaj, falamos muitas coisas, né, sobre eles. Então, agora, na verdade, na semana passada, eu estava falando sobre este ponto, que Naradi Maharaj, pelo seu sentimento amoroso, ele estava gritando. Depois de ouvir tantas coisas, Parikshit Maharaj está narrando, né, que Narada estava descrevendo várias das glórias de Prahlada, e depois disso, o que aconteceu? Naradi Maharaj chegou em Sutalpuri para se encontrar com Prahlada Maharaj. E ele gritou, "Oh, Vaishnava Shrestha, o maior dos Vaishnavas." Bacham Mukundo Balinapi Nirjitaha Pautrena Daityo Ganeshwarena Tve Sangrakshito Dari Tava Prasadataha. Naradi Maharaj estava gritando e falando, "Ó Vaishnava Shrestha, ó maior dos Vaishnavas, você é realmente afortunado, você foi bem-sucedido em comprar, o coração de Krishna." O que dizer? O que dizer mais sobre você? Até mesmo pela sua misericórdia, pela influência da sua Bhakti, você está prestando um serviço devocional tão maravilhoso que o seu neto, Bali Maharaj, ele também foi bem-sucedido. E Vamanadeva Maharaj, ou seja, Bhagavan, ficou sob o controle dele e fica como o porteiro de Bali Maharaj, no reino de Bali Maharaj. Preste atenção, no palácio de Bali Maharaj. Então, tudo isso é pela sua misericórdia. Tudo isso é pela sua misericórdia. Tudo isso é pela sua misericórdia. O que falar mais? Agora, na verdade, por um sentimento estático, Naradi Maharaj está dizendo, olha, eu decidi viver aqui em Sutalpuri com você. Embora eu saiba que eu recebi uma maldição de Daksha Prajapati, ainda assim eu penso que esse tipo de maldição não pode ser efetiva em Sutalpuri, onde, pelo seu poder devocional, eu penso que este local está livre de problemas. Então eu decidi ficar com você, Prahlada, aqui na sua Sutalpuri. Ataha prabhiti,
Adyotanat Praviti means from today onward. Significa de hoje em diante. Follow. Praviti means... Preste atenção. Pravriti, em Bengali, pravriti significa etc. Mas em sânscrito, pravriti significa de hoje em diante. From today onward, from ataha praviti, kartabhyo nivaso niyato atrahi. I have taken decision. Então, eu decidi. It is the duty. I should live here. Eu devo viver aqui, esse é o meu dever, devo viver aqui com você, esse local é maravilhoso. Então, este é o meu dever, ficar aqui continuamente, ininterruptadamente, eu devo ficar aqui. Maya vibhuyo dakshadi shapam jushmat prabhavato. I think by your influence. Eu acho que pela sua influência, pelo poder da sua prática devocional, pelo poder do seu serviço devocional, Krishna te ama tanto e o ambiente se transformou totalmente. Então, se eu ficar aqui com você permanentemente, eu acho que a maldição concedida por Daksha não vai ser efetiva aqui. Então, eu decidi ficar aqui. Agora, Parikshit Maharaj vai explicar diante da sua mãe, antes dele abandonar o corpo. A mãe Uttara está ouvindo e Parikshit Maharaj vai falar a essência do Bhagavatam. Parikshit Maharaj diz: Parikshit Maharaj Parikshit Uvacho Sa Slagha Asahana Shakti, Está escrito, tente ouvir. Sa Slagha Sahana Shakti Lajjavo Nomita Lajjavo Mitanana. Again I am reading. Sa Slagha Sahana Shakti Lajjavo Nomitananaha Prahlado Naradam Natya Gauravad Avadat Chanai. Vou ler novamente. Sa Slaga Sahana Shakti Lajjavo Nomita Nanaha Lajjavo Namita Nanaha Prahlado Naradam Natya Gauravad Avadat Chanai. Sa Slagya Sahana Shakti Lajjavanamita Nanaha Prahlado Naradam Natva Gauravad Avadat Chanai. Now the meaning thereby, Parikshit Maharaj speaking. Agora o significado, Parikshit Maharaj diz que Prahlada, depois de ouvir essas glorificações ele próprio, ele ficou muito incomodado, ele não conseguiu suportar aqui, porque naturalmente esses devotos puros, eles são humildes, eles não gostam de ouvir glorificação eles próprios. E o próprio guru dele, que é Narada, estava falando, e ele não pôde impedi-lo de falar. Então, depois de ouvir Srila Prahlada Maharaj, depois de ouvir todas essas glorificações a ele próprio, da boca de lótus de Gurudeva, ele não conseguiu tolerar isso. Então ele abaixou a sua cabeça, e depois de prestar reverências prostradas, Dandavat Pranam para Narad Maharaj, ele falou muito devagar, porque Narad Maharaj é o Gurudeva dele, e diante de Gurudeva, não se deve gritar,
Não se deve falar com audácia diante de Gurudeva. Então, naturalmente, Prahlada Maharaj é muito humilde. Então, Prahlada Maharaj prestou reverências prostradas e abaixou a sua cabeça diante de Gurudeva Naradji Maharaj. E devido às glórias de Gurudeva, ele começou a glorificar Gurudeva. Mas antes disso, ele prestou reverências prostradas e começou a falar muito devagar, com plena etiqueta e dignidade. Então, Parikshit diz: Slaga sahana shakti lajjavanamita nanaha prahlad naradam natva Gauravadavadachanai. Now Prahlad Vacha. What Prahlad speaking? First of all, agora, o que Prahlada disse? Primeiro de tudo, Prahlada não podia objetar diretamente, porque Naradji Maharaj é o guru dele. Então, diante de um guru, você deve falar com plena dignidade. Então, embora Gurudeva tenha falado dessa maneira, isso fosse intolerável para ele não pudesse tolerar, ainda assim, com plena dignidade e etiqueta, Prahlada Maharaj começou a falar. Com plena dignidade e honra, ele falou com muita humildade: ó Gurudeva, Bhagavan Gurudeva, ó Shri Guru. Você mesmo pode pensar repetidamente sobre isso. Eu sei que você está me glorificando, mas você é meu Guru, talvez você esteja me testando, quem é que pode dizer? Então, por favor, tente pensar repetidamente. Talvez você esteja me testando com esse tipo de glorificação. Tente olhar com atenção. Você está glorificando tanto a mim, mas você mesmo pense repetidamente sobre isso, porque na infância, né, eu sou um menino de 5 anos, e quando é muito natural que um pequeno garoto não possa entender toda a ciência de Krishna, de Bhakti. Então é muito natural que você está falando tantas coisas. Nishinradeva te abençoou, colocou a mão na minha cabeça. Você está falando várias coisas. E falando que eu ignorei as bênçãos de Nishinradeva. Ok, mas tente pensar, Gurudeva. Você está me glorificando, tente pensar. Você é uma personalidade sábia. Você é um associado eterno de Bhagavan. Então tente pensar repetidamente sobre tudo que você já falou sobre mim. Eu era um menino de 5 anos. E um menino de 5 anos é inocente. Como que um menino de 5 anos pode conhecer toda a ciência de Bhakti? Um pequeno garoto, inocente, sem ideia do que é Bhakti. De toda maneira, Guru, tente pensar repetidamente. Aquela era na minha infância. Eu era um pequeno garoto. O que eu podia saber sobre Krishna Bhakti? Naquela época eu não era maduro e você está me glorificando? Preste atenção. Prahlada Maharaj, depois de ouvir todas essas glorificações vindas da boca de lótus de Gurudeva, é como se Prahlada Maharaj afundou no oceano de vergonha. É como se Prahlada Maharaj estivesse pulando no oceano de vergonha. Oh, que vergonha, que vergonha, que vergonha. Como é que você está falando isso? Talvez você esteja me testando, quem é que pode dizer? Gurudeva pode estar me testando? Então, Prahlada Maharaj pensou. Prahlada Maharaj pensou, olha, talvez Gurudeva esteja me testando para ver se eu sou genuinamente humilde ou não. Então, depois de ouvir tudo isso, Prahlada Maharaj estava como se mergulhando num oceano de vergonha. Preste atenção, este verso do Chaitanya Charitamrita. Vaigunno kito kalito paishunno brahno pirito
Dvainarnava nimagnaham Sri Chaitanya Vaidyamasraya. Who's speaking? Who's speaking? Quem é que disse? Quem é que disse? Srila Krishna Das Kaviraj Goswami. Ele diz: eu estou totalmente afetado por um comportamento animalesco, uma concepção animalesca. E é como se eu estivesse sofrendo de uma doença muito venenosa, como se fosse uma varíola ou uma catapora que gera ali algum problema na face. Dessa maneira, Krishnadas Kaviraj Goswami está falando com muita humildade, não muita humildade apenas. Esse tipo de humildade nem em sonhos a gente poderia imaginar. Ele diz: eu estou afetado por uma doença venenosa no meu rosto. E todos os diferentes tipos de más qualidades há em mim, o caráter animalesco, eu estou totalmente afetado. Eu já estou totalmente tomado. Vaigunya significa todos os tipos de más qualidades, anartas, kit, ou como traças, né? Se você não tocar um livro por muito tempo, esse verme dos livros, traça, né? Pode comer todo o seu livro. Então veja, a substância do livro é comida por uma traça. Essa traça pode comer toda a substância do livro. E aí você não consegue mais ler aquele livro. E assim como uma traça, todas as más qualidades, como se eu fosse um animal, essas más qualidades estão comendo a substância do meu próprio ser. Eu sou um mendigo. Eu estou pulando num oceano de vergonha e de humildade. Preste atenção. Qual é o humor? Aqueles que são devotos elevados, sadhus, guru vaishnavas puros, a humildade deles. Se a humildade deles tocar o nosso coração, instantaneamente nós podemos transformar o nosso humor. Embora eu saiba que eu sou um animal, ainda assim, instantaneamente, se eu puder ver a humildade de Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj ou de Srila Sridhar Goswami Maharaj, eles nunca expressam esse tipo de audácia. Eles nunca dizem: eu sou um grande pregador, eu fiz muitas coisas. Nunca. Enquanto nem mesmo Bhagavan poderia contar quantas qualidades eles têm. Nem mesmo Sri Krishna Chaitanya Bhagavan pode contar as qualidades de Srila Sridhar Goswami Maharaj, Goswami Maharaj, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, mas eles dizem: olha, nós não fizemos nada. E isso é verdadeira humildade. Então, Sri Krishnadas Kaviraj Goswami está pulando num oceano de humildade, e aqui, Prahlada Maharaj, também está num oceano de vergonha. Então, Prahlada Maharaj diz: Ei Bhagavan, ó Gurudeva, Hey Bhagavan Sri Guru, Hey Bhagavan Sri Guru, Sarvam Sayameva Vicharjatam. It is one kind of logic. Because Prahlad Maharaj anyway cannot fight with Gurudev. You are speaking wrong. Isso é um tipo de lógica, porque, de toda maneira, Prahlada Maharaj não poderia brigar com Gurudeva e falar: você está falando errado. Mas ele está usando aqui uma lógica transcendental. Ele diz: Gurudeva, pense você mesmo. Você está me glorificando porque eu acho que você deve estar me testando, ou você me ama, quem é que pode dizer? Do contrário, por que você falaria assim?
Então ele objetou, mas de maneira muito doce. Embora Prahlada estivesse objetando, mas o humor dessa objeção era tão doce, que nós não podemos nem explicar. Bhagavan Se Guru Sarvam. Try to hear. Tente ouvir. Bhagavan Se Guru Sarvam Sayameva Vipcharjatam. What speaking? Prahlad Maharaj. Bhagavan Se Guru Sarvam Sayameva Vicharjatam Balo no Sambhavet Krishno Bhaktir Jnanam Api Sputam. Are Gurudev, in childhood, I was there 5 years Gurudev, old. eu tinha 5 anos de idade naquela época. Nem mesmo a minha consciência não era clara naquela época. Como é que você pode esperar que naquela época eu estava fazendo Krishna Bhakti? Então essa é apenas a humildade dele. Porque nós sabemos que a devoção, ela nunca depende de idade. Nós sabemos muito bem. Então é simplesmente a humildade de Prahlada Maharaj. É muito bom. Nós temos a chance de aprender a humildade de Prahlada Maharaj. Mas o verdadeiro Siddhanta é que Bhakti não depende de idade, ou de instrução, educação, ou de hereditariedade. Nada disso. Bhakti é neutra. Bhakti Devi, ela é neutra. Então, esta é a humildade de Prahlada Maharaj que ele está falando assim. Mas nós sabemos o Siddhanta de que isso é impossível. Porque Bhakti Devi, ela nunca depende de idade, de hereditariedade, de escolaridade ou de capacidades corporais. A pessoa, eu sou muito bonito, bonita. Não, não depende disso. Kunti Devi falou isso, não é? São esses 4 pilares, 4 fatores, todos esses 4 fatores sobre os quais, usualmente, as almas condicionadas vão expressar o falso ego. Agora, Kunti Devi disse esse verso. Usualmente, as pessoas ficam cheias de falso ego, porque se elas tiverem uma desses 4 fatores, ou se elas tiverem os 4, então no Niti Shastra eu já falei esse verso também. Vocês podem se lembrar? Kimuto yatta chatustayam. Follow. Preste atenção. Ekoikam api anarthayo. If one out of the 4 qualities is there, se dessas 4 qualidades, se uma só dessas 4, elas já podem trazer um perigo na minha vida. O que dizer das 4 juntas? Se uma dessas qualidades, suponha que eu tenha nascido numa família elevada, talvez eu tenha muitas qualificações educacionais, talvez o meu corpo seja muito bonito ou muito bem formado, talvez, ou eu tenha muitas qualificações educacionais. Dessa maneira, todos esses 4 fatores podem haver comigo. Enquanto apenas um desses fatores, se houver, é mais do que perigoso. Preste atenção. Se apenas uma dessas qualidades, ou seja, eu nasci numa família elevada, por essa razão, eu posso desenvolver o falso ego. Se eu não for um Vaishnava. Então, se houver as 4 qualidades, olha, ter um corpo bonito, tenho dinheiro, tenho muita qualificação educacional, então o que falar? Então, no Niti Shastra está escrito. Se houver as 4 qualidades, então o que dizer sobre isso? Uma só já é um problema. Então, Kunti Devi diz. Janma isajya suto sivire domano madahapumano naiva arhatim avidatam vai tamakinchana gocharam. Oh Prabhu,
O Prabhu, ó Senhor, ninguém pode te ver, ninguém pode fazer um bhajana perfeito, porque esses 4 fatores, o nascimento elevado, riqueza, beleza, educação, eles criam bloqueios no coração de uma alma condicionada, e apenas aqueles que são nishkinchana sadhus, ou seja, devotos desprovidos de posses materiais, que são humildes, eles podem fazer Krishna Bhajana. As outras pessoas não, é impossível, ou praticamente impossível. Você é conhecido, você se torna conhecido para aqueles devotos puros, aqueles que são desprovidos de falso ego, do sentimento de possessividade. Apenas você manifesta o seu segredo, as suas qualidades diante deles. Assim como os Chatushlok do Srimad Bhagavatam, Pita Mahabharata falou: Javanaham yatha bhava yadrupa guna karmakaha tathaiva tattva vijnanamastu te madanugrahat. Javanaham yatha bhava, how I am, what is my feature, what is my, ou seja, como eu sou, quais são as minhas qualidades, qual é a minha concepção, qual é a minha lila, tudo isso você poderá saber quando, pelo seu esforço pessoal, você nunca pode ser bem-sucedido. Então eu vou te abençoar. Bhagavan estava falando para Brahma. Bhagavan falou para Brahma: qual é a excelência do meu Harinama, da minha lila, dos meus associados, minha parafernália, minha concepção, meu entendimento, como eu pareço, tudo você vai conhecer. Javanaham yatha bhavo yad rupa guna karmakaha tathaiva vijnanam astu te madanugrahat. By my mercy, pela minha bênção, pela minha misericórdia incondicional, você pode saber de tudo. Esta ciência, pelo seu esforço pessoal, você nunca poderá conhecer. Nunca poderá conhecer. Então veja, agora Prahlada Maharaj diz: olha, naquela época eu era uma criança, eu era muito pequeno menino, então como é que eu poderia desenvolver alguma devoção? Você está me glorificando? Mas nós sabemos, com certeza, esta é a humildade de Prahlada Maharaj. Pois usualmente, não usualmente, né? Bhakti Devi, ela é neutra, ela nunca depende de hereditariedade ou de escolaridade ou de características corporais, nada disso. Nada disso. Porque Bhakti Devi é neutra, muito neutra. Então nós não podemos aceitar, embora Prahlada Maharaj, por sua humildade, está dando esses argumentos, é por sua humildade, mas nós sabemos que Prahlada Maharaj está falando isso para se defender, mas nós sabemos que é humildade, nada além disso, mas nós não aceitamos esse Siddhanta. Né? Qual é o problema? Que ele tinha 5 anos de idade. Nós não aceitamos esse Siddhanta. De toda maneira, é simplesmente pela humildade de Prahlada Maharaj que ele está falando assim: Bhakti pode se desenvolver em qualquer momento. Bhakti pode se desenvolver a qualquer momento. Pode se desenvolver a qualquer momento. Não depende do meio ambiente ou das circunstâncias, nada disso. Agora, aqueles que comentam, Sanatana Gosai está falando. Sanatana Gosai está comentando, né, dando um exemplo. É como se um homem que está dormindo por muito tempo, e enquanto ele está dormindo, se você falar muitas coisas para ele, ele não vai ouvir. Por quê? Naquele momento, ele está adormecido. Porque nós sabemos que há 4 estágios de consciência. Ou seja, usualmente a gente conhece 3. Jagrata, que é acordado, Sapna, que significa sonhando, e Shushupti, que significa além da plataforma do sonho.
Você não consegue ver nenhum sonho nesse estado. Então agora, na verdade, Sanatana Goswami está dando um exemplo que se um homem estiver dormindo por muito tempo e ele não consegue perceber o que está acontecendo ao redor dele, mas assim que ele acorda, que ele sai do seu sono, então ele pode ver tudo o que está acontecendo. Ele vai recuperar a sua memória usual. Ele vai se lembrar do passado e ter uma percepção do presente, mas enquanto ele está dormindo, isso não é possível. Preste atenção. Então, sempre que um homem acorda, sai do seu sono, ele recupera a sua memória passada, percebe o que está acontecendo no presente. Preste atenção no que eu estou dizendo. E o que é mais natural? É Bhakti algo exclusivo. Então, Prahlada Maharaj tinha Bhakti, e isso não depende de idade ou do karma passado. Assim como Vritasura, você sabe, no campo de batalha, Vritasura estava chorando e falando: "Oh Prabhu, eu quero vê-lo." Eu já falei sobre isso, não é? Ajata pakshaiva mataram khaga vassataram stannam yatha vassataram kudartha priya priyeva bushitam vishanya manaha aravindaksha diddikshatam. And Indra Maharaj ficou realmente surpreso. Indra Maharaj realmente ficou surpreso. Eu estou dando vários exemplos, porque Prahlada Maharaj, por humildade, ele quis mudar de assunto, né? Evitar aquelas glorificações, mas de toda maneira nós vamos pegar os pés de lótus dele. Por que ele está falando assim? Nós temos exemplo do Shastra. Então, por sua humildade, você quer nos enganar? Qual é o seu humor, sua intenção? Ó, grande Vaishnava! Então eu quero dar um lembrete para vocês. Quando Vritasura estava no campo de batalha, aquela grande batalha, Vritasura estava praticamente desamparado. Todas as suas mãos já tinham sido cortadas por Indra Maharaj. E quando Indra Maharaj, com seu Vajra, ou seja, o trovão, que é a arma de Indra Maharaj, quando o trovão caiu da mão de Indra Maharaj, então Vritasura falou: bem, esse não é o momento de se arrepender. Esse não é o momento de se arrepender, ó Indra. Pegue a sua arma que caiu no chão. Sua arma caiu no chão, pegue ela. Esse não é o momento de expressar lamentação. Este não é o momento apropriado para você ter uma troca emocional comigo. Este não é o momento de expressar um humor emotivo. Não. Pegue o seu trovão e acerte em mim. Jogue ele em mim. Porque, diferente das outras armas, esse trovão, Vajra, nunca pode ser em vão. Preste atenção. Ele nunca pode ser em vão, porque o mistério da construção, né, ou da fabricação desta arma, ou seja, o trovão, Vajra, ele era conhecido, o mistério dessa construção era conhecido por Vritasura. Então, sempre que, naquele momento que Vritasura falou vários Siddhanta Vicharas no campo de batalha, ele estava praticamente morto, o sangue estava fluindo, muito sangue jorrando. Ainda assim, estava praticamente morto, ainda assim, ele não perdeu a sua memória de Bhakti,
que ele recebeu em sua vida anterior. De toda maneira, Vritasura, ele não esqueceu as suas memórias passadas de sua última vida. Ou eu poderia dizer também o caso de Gajendra. Gajendra, nesta vida, ele assumiu uma forma de elefante, mas na vida passada, ele era um grande rei. Ele era um grande rei. Preste atenção no que eu estou dizendo. Então, de toda maneira, no Bhagavatam, no 8º canto está escrito sobre Gajendra Moksha, a libertação de Gajendra. Jajapa paramam japyam praga janmanu sikshitam. Clearly, very clearly it is written. Está escrito muito claramente. Preste atenção. Ele era Indradyumna Maharaj. Jajapa paramam japyam praga janmanu sikshitam. In his previous life, he learned. Na sua vida passada, He took lesson from Gurudev. Ele aprendeu, ele recebeu ensinamentos de seu Gurudev. Em sua vida passada, aquele mantra que ele tinha recebido em sua vida passada, agora ele estava cantando, agora ele se lembrou. Preste atenção. Então, Prahlada Maharaj, por sua humildade, estava dizendo, e sobre Vritasura eu também estou falando. Então, este mesmo ponto é aplicável para Prahlada Maharaj, embora Prahlada Maharaj quisesse evitar receber essas glorificações, ele quisesse mudar de assunto, ou dizer que não era apropriado, né, glorificá-lo. Então, veja, depois de ver o humor de Vritasura, esse humor exclusivo de Vritasura, depois de ver o humor exclusivo, o humor devocional exclusivo de Vritasura, o rei dos céus, Indra Maharaj, ficou louco, ficou muito surpreso. Indra Maharaj falou para Vritasura, embora fosse o seu oponente naquela batalha, ainda assim, Indra Maharaj ficou muito surpreso. E ele disse, ó Asura, ó demônio, eu percebo que você está no corpo de um demônio, você é Vritasura. Como é possível para você desenvolver esse tipo de humor devocional exclusivo? Eu estou muito surpreso. Como é possível para você desenvolver esse humor exclusivo devocional que não está disponível nem no céu, nem mesmo eu? Se você buscar em mim, você não vai encontrar. Como é possível? Pois eu estou te vendo na forma de um demônio. Como é possível? Então, Indra Maharaj perguntou, como é possível para você? Jad vihayo suram bhavam mahapurushotam gataha. You are speaking Tattva Katha, Tattva Siddhanta. Você está falando Tattva Katha, Tattva Siddhanta, Vritasura. Eu percebo que você está na forma de um demônio, mas você está falando uns Tattvas Siddhantas tão secretos que eu não poderia esperar de um demônio. Jad asura bhava vihayo, jad asura bhavam vihayo mahapurushotam gataha. How it is possible for you? Como é possível para você eliminar o temperamento de um demônio e obter Bhakti nesta mesma forma? Você é um demônio? Você está falando como uma grande alma. Você está falando como uma grande alma, uma alma muito elevada, um grande sadhu. Então estou me perguntando como é possível. Como é possível? Dessa maneira nós sabemos. Sanatana Goswami está dando um argumento que sempre que alguém está dormindo e essa pessoa acorda, ele vai recuperar a sua memória passada, vai perceber o presente e vai tomar alguma iniciativa. Então nós não aceitamos o argumento de Prahlada, mas nós estamos aprendendo com a humildade dele. Então Bhakti não depende de idade
se a pessoa é jovem, ou se ela é velha, ou se ela tem alguma hereditariedade, nada disso. Então, Sanatana Goswami, no seu comentário, está dando um comentário, está dando um exemplo. Está dando um exemplo. É como se fosse o Moong Dal. Moong Dal é uma lentilha partida. E existe esse Moong Dal, essa lentilha, que é dourada. Então, se houver algumas partículas de ouro puro e você misturar essas partículas de ouro puro com esse Moong Dal de grande qualidade, ou seja, esse Moong Dal bem caro, né? Se tiver uns pedacinhos bem pequenos de ouro ali no meio do Moong Dal, Sonamuk, ou seja, é um Moong Dal muito caro, que é dourado, ainda assim, se você quiser procurar esse ouro, separar, você pode encontrá-lo facilmente, porque as partículas de ouro, elas têm uma natureza exclusiva, elas têm uma natureza diferenciada. Então, de toda maneira, se eu procurar, eu posso fazer ele se separar do Moong Dal. Então, Sanatana Goswami está dando um argumento que Bhakti não depende da pessoa ser jovem ou ser idosa, é simplesmente pela humildade de Prahlada Maharaj que ele está dizendo isso. Então, o próximo verso diz: Prahlada Maharaj agora quer se defender no sentido que ele não está interessado em receber nenhuma honra, glorificação, ele nunca quer ser identificado, como um devoto puro, nunca. É por isso que ele está objetando. Preste atenção no que eu estou dizendo. Mahatam upodeshasya balyad bodhottameshati harer bhakto prapetvanam mahima apadakanina. What speaking? Are Vignana abhibhavo baleyupodeshaha shadihitam. What speaking? Vignana abhibhavo baleshu upodeshaha shadihitam arto pranidaya mokshasyanangi karanadicha. What speaking? Vignano abhibhavo baleshu upodeshaha shadihitam arto pranidaya mokshasyanangi karanadicha. I mean, what mean to say? Mahatam upadeshasya balad bodhottameshati harer bhakto upavrittvanam mahima apadakanino. Prahlad Maharaj speaking. A great sadhu like you. Prahlada Maharaj está dizendo, olha, um grande sadhu como você, uma grande alma como você, uma grande alma como você, ó Gurudeva. Prahlada Maharaj está dizendo, ó Gurudeva, você é um grande sadhu, muito elevado, um associado eterno de Bhagavan. Então, um sadhu, um santo como você, pode ajudar a desenvolver a consciência. Eu sei muito bem. A qualquer momento. Tem muitos casos assim. Você se encontrou com um caçador e foi bem-sucedido em transformá-lo. Você se encontrou com um assassino. Sabe? Quem era? Valmiki Muni,
Ratnakara Dasyu, no Ramayana, Ratnakara Dasyu, ele era um demônio, um ladrão, um assassino, ele matava as pessoas e roubava tudo que elas tinham. Então ele foi transformado pela misericórdia de Narada. E enquanto ele viajava para Allahabad, ele se encontrou com um caçador que também foi transformado. Haridas Thakur foi bem sucedido em transformar o coração de uma prostituta, Lakshahira. E no Jaiva Dharma você pode ver o Vaishnava Das, que ele estava em Varanasi, e pela misericórdia, não misericórdia, apenas ao ver, receber o darshana de um sadhu puro, apenas ao receber o darshana e ouvir o Harinam da boca de lótus daquele sadhu puro, o coração dele foi totalmente transformado e ele se tornou um devoto de Sri Chaitanya, um grande devoto. Então, por que não é possível? Então, de toda maneira, Prahlada Maharaj não quer aceitar nenhuma glorificação a ele próprio. Então, Prahlada Maharaj diz, olha, qual é o crédito, ó Gurudeva? Qual é o crédito que eu tenho por isso? O crédito é todo seu. Você é um grande devoto. Se você dá algum conselho para alguém, certamente essa pessoa vai ser transformada. Então, na verdade, o ponto é que, Gurudev, que um sadhu tão grandioso e elevado como você pode transformar o coração de qualquer alma condicionada ao aconselhá-la, pode ajudar a desenvolver a consciência dela também e fazer ela começar o Haribhajan. Eu não estou ignorando isso. Eu não estou ignorando isso. Se eu ignorar diretamente, certamente eu estaria te insultando, porque você é o meu guru. Eu recebi tantos conselhos de você. Agora o ponto é que um grande devoto como você, pelo seu conselho, é muito natural que as pessoas comuns podem transformar seu coração, desenvolver sua consciência, mas eu era um menino tão pequeno, que eu não podia compreender a gravidade do seu Harikatha naquela época. Eu estava dentro do ventre da minha mãe, caiado. Eu estava dentro do ventre da minha mãe e de lá eu ouvi todo o seu Harikatha. Então, naquele estágio, eu não estava maduro. Então, como é possível para mim? Eu sei que naquela época eu recebi muito de você, mas eu não estava maduro. Eu não tinha nem nascido. Eu estava dentro do ventre da minha mãe. Então, como é que eu poderia entender a sua etiqueta pura, a sua conduta pura? Embora nós saibamos que pequenos garotos, crianças, usualmente, elas não são afetadas pela situação ruim circundante, porque elas são inocentes. Ainda assim, eu sei que um menino inocente como eu, naquela época eu tinha 5 anos, eu era uma criança pequena. Então, o meio circundante não pode tocá-los, porque é um menino pequeno, inocente. Então, como nós podemos esperar, como você pode esperar que um pequeno garoto como eu pudesse aprender toda a etiqueta e tudo mais de você, enquanto naquela época eu estava dentro do ventre da minha mãe? E naquela época, misericórdia, humildade, essas qualidades não eram maduras em um pequeno garoto. Uma criança não entende o que é humildade, o que é maturidade. Um pequeno garoto, ele não estava maduro ainda. Não entendia o que é humildade. Não entendia o Shastra Vichar, a concepção dos Shastras. Então, de toda maneira, Prahlada Maharaj está dizendo para se defender, porque ele não está interessado em receber nenhuma glorificação de Narad Maharaj. Ele diz, olha, um pequeno garoto como eu, de 4, 5 anos, como eu poderia desenvolver essa misericórdia, essa humildade?
Como eu poderia ter essa compaixão pelos outros meninos, como você está glorificando? Que eu tinha muita compaixão por aqueles filhos dos demônios. Como é possível? Eu nem mesmo sei o significado de compaixão. Mas você está dizendo que eu tinha muita compaixão dos meus amigos, dos filhos dos Asuras. Mas eu era um pequeno menino, como é possível? Naquela época, essas qualidades não estavam amadurecidas, humildade ou compaixão. O que é que eu entendia sobre isso? Naquela época eu tinha 4 ou 5 anos de idade. Ó, Gurudev, você está falando isso? E você está me glorificando, dizendo que, ó, Prahlada Maharaj, ó, Prahlada, você é muito grandioso. Eu sei que você está me glorificando. Você está falando, ó, Prahlada, você é muito grandioso. Nishinradeva quis te dar muitas bênçãos. E se tivesse outra pessoa no seu lugar ali, essa pessoa aceitaria. Mas você não aceitou nada. E você está me glorificando dessa maneira. Você está me glorificando assim. Mas veja, eu era um menino inocente. O que eu entenderia sobre moksha, mukti? O que eu poderia entender sobre outras bênçãos? Não entendia nada. Eu estava muito imaturo. O que eu poderia entender? Eu não sei de nada. Então você está me glorificando dessa maneira? Preste atenção. É muito natural. É muito natural, que aqueles que estão ocupados com Krishna Bhakti, automaticamente, eles vão evitar qualquer atitude invejosa, qualquer coisas lucrativas eles vão evitar, porque eles apenas entendem as glórias dos pés de lótus de Krishna e Guru Vaishnava. É muito natural. Então você está me glorificando. Qual é o crédito que eu tenho por isso? Ó Gurudeva, qual é o crédito que eu tenho? O que é que eu fiz? Eu nem mesmo entendia o que é humildade, compaixão. E eu não sabia o que era uma bênção também. Eu era muito imaturo. Então não entendia nem o que é moksha, ou o que eram bênçãos. E como uma criança eu falei para Nishinradeva, ó Prabhu, eu quero desenvolver Bhakti. Então foi por sua misericórdia que eu falei, isso não é o meu crédito. De toda maneira. Mahatam upadeshasya mahatam upadeshasya balad bodhottameshati harer bhaktou prabhitvanam mahima padakanino Vignano abhibhavo baleshu upadeshaha shadihitam arto pranidaya mokshasyanangi karanadicha. Hey, I was, avoiding the, benediction and moksha, everything. E ele está dizendo, Prahlada está dizendo, olha, eu estava evitando receber bênçãos, mas qual é o meu crédito por isso? Nós sabemos que o mundo inteiro está ocupado com esses 4 objetivos, Dharma, Artha, Kama e Moksha. As pessoas estão ocupadas com isso. Aqueles que estão ocupados com Krishna Bhakti, aqueles que estão engajados em Krishna Bhakti, é muito natural que eles vão evitar receber qualquer bênção de Bhagavan. Eles vão pedir Bhakti, isso é muito natural. Então, qual é o meu crédito por isso? Dessa maneira, simplesmente, eu quis evitar esses 4 outros objetivos mundanos, né? Dharma, Artha, Kama, Moksha, simplesmente isso. Mas, ó Gurudeva, isso não pode ser um sintoma, não pode ser uma prova de que eu era um grande devoto. Isso não pode contar como um sintoma. O sintoma é seva. Sintoma é seva, não é? Mas você está dizendo, né, Gurudeva, você está dizendo
Está dizendo que os conselhos de Prahlada diante dos meninos asuras, ou que ele evitar receber bênçãos, prova que ele era um grande devoto. Mas Prahlada Maharaj está se defendendo, ele não quer aceitar essa glorificação. Ele falou, olha, naquela época eu era muito jovem, muito pequeno, é muito natural, eu não tinha maturidade, e eu não posso receber nenhum crédito por isso. Então, aqueles que estão ocupados em Hari Bhajana, Krishna Bhakti, isso é muito natural para eles. Eles vão falar, que qualidade você vê em mim? E os conselhos que eu dei para os filhos dos Asuras, eu evitar receber bênçãos de Bhagavan, isso é algo muito trivial, isso não é tão valioso. Preste atenção no que eu estou dizendo. Krishna Swanugraho apebhyo nanumiyate sattamai sa chavir bhavati sriman adhikrittvaiva sevakam. And those are the symptoms. Prahlad Maharaj sitting. E Prahlada Maharaj está dizendo, estes são os sintomas com base nos quais você quer estabelecer que eu sou um grande devoto. Mas veja, um grande devoto como você não deveria falar algo assim, como é possível? Você está querendo estabelecer ou afirmar que eu estou recebendo toda a misericórdia de Bhagavan, mas qualquer grande sadhu, eles não vão falar algo assim. Eles sempre vão buscar o humor de seva. Especialmente, na minha vida inteira, que seva eu fiz? Gurudeva, você está me glorificando? Isso é intolerável para mim. Eu acho que é uma piada, eu fico envergonhado. Quero pular no oceano da vergonha. Para onde eu posso ir? Você está me glorificando? Que bhakti eu fiz, que serviço devocional eu prestei na minha vida? Aqueles que são grandes devotos, almas elevadas, aqueles acharyas, eles vão falar sobre qualquer Jivatma com base no humor de seva delas. Mas, Gurudeva, que humor de seva você viu em mim? Você viu algum humor de serviço? Eu apenas estava de olho fechado por estar muito tenso e meditando nesse mantra. Então, se tinha tensão comigo, então Bhakti não pode ser pura. Krishna Swanugraho opiebhyo nanumiyate sattamai sa chavir bhavati siman adhikritaivo sevakam. The mercy of Krishna. A misericórdia de Krishna, a misericórdia de Krishna sobre alguém, não é assim que você calcula, ou que você avalia. Talvez é porque você me ame por eu ser o seu discípulo, você tem alguma afeição por eu ser o seu discípulo. Então talvez você me vê como seu filho, seu discípulo. Então eu acho que é por isso que você está me glorificando. Mas na verdade, ó Gurudeva, pense repetidamente. Não pode haver nenhuma razão para você me glorificar. Eu não fiz nenhum seva na minha vida inteira. O que é que eu fiz? Eu apenas estava de olho fechado, pensando em Hari, mas eu não fiz nenhum seva. E usualmente aqueles grandes devotos, eles sempre falam com base no humor de serviço. Se eles verem que alguém tem humor de seva, quanto mais a pessoa tem esse humor de fazer serviço devocional, mais eles ficam satisfeitos, mais eles sentem satisfação. Então depende disso, de seva. Mas em minha vida toda, que seva eu fiz? Eu não fiz nenhum seva. Agora, Sanatana Goswami está dando um bom argumento, um maravilhoso argumento. Tente se lembrar.
né, que Prahlada Maharaj, por sua humildade, ele quis evitar, ele nunca quis ser identificado como um devoto puro, por isso ele quis se defender, mas nós sabemos, nós podemos falar que, ó Prahlada, você é um grande devoto. De acordo com o Bhagavatam, de acordo com Chaitanya Mahaprabhu, nós sabemos as 9 práticas de Bhakti. Savanam, Kirtanam, Pada Sevanam, everything Navida Bhakti we know. As 9 práticas de Bhakti nós sabemos. Então, como nós podemos dizer, como você pode dizer que, né, Prahlada Maharaj, como ele pode dizer que ele não fez nenhum seva? Smarana Bhakti, se lembrar de Bhagavan, também é um dos 9 práticas principais de Bhakti. Então, como que você quer nos enganar? Savanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Pada Sevanam. Savanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, all interlinked. Todas essas práticas de Bhakti são interconectadas. Então, ó Prahlada Maharaj, você é um grande devoto. Como é que você pode evitar essa glorificação? Nós entendemos que essa é a sua humildade, pois nós sabemos, nós temos a certeza que você conhece o Siddhanta, mas você está falando dessa maneira para se defender, para tentar provar que você não é um devoto. Isso é muito natural, mas nós não vamos nos desviar do caminho do Siddhanta. Nós sabemos que você é um grande devoto. Você pode tentar se defender com muitos argumentos, mas nós não aceitamos. Nós sabemos que das 9 práticas devocionais, Savanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Pada Sevanam, só Vishnu Smaranam. Vishnu Smarana está ali, a lembrança de Vishnu. Então, como assim você não está fazendo nenhum seva? Como nós podemos dizer isso? Não podemos dizer isso. Você não pode nos enganar dessa maneira. Por favor, não tente nos enganar dessa maneira. Então, agora, Prahlada Maharaj novamente está se defendendo. Ele diz, bem, você pode dizer que eu estava praticando uma prática devocional das 9, mas Prahlada Maharaj diz, eu sei que eu estava praticando uma das práticas de Bhakti, mas tente entender. What is that? What is that? What is that? Because Prahlada Maharaj speaking, pois Prahlada Maharaj está dizendo, olha, eu sei. Prahlada Maharaj diz, eu sei que você quer provar que Smarana Bhakti, se lembrar do Senhor Supremo, é uma das 9 práticas devocionais. Eu sei que você quer estabelecer que eu sou um devoto puro, mas isso não é verdade. Porque tente entender a minha situação. Tente entender a minha situação. Prahlada Maharaj está dizendo, ele fala, olha, eu estava me lembrando de Bhagavan, tudo bem. Eu sei que eu estava me lembrando de Bhagavan. Mas o meu Smarana Bhakti, a minha lembrança, estava cheia de problemas, ou seja, diferentes tipos de problemas, de perigos. O meu coração estava cheio de tensão. Eu sei que você está dizendo que eu estava praticando uma das 9 práticas principais de Bhakti. Eu sei, mas tente entender a minha situação. Naquela época, eu estava cheio de tensão, de ansiedade, cheio de tensão. Prahlada Maharaj, novamente, por sua humildade, ele quer evitar essa glorificação, mas nós vamos capturá-lo, nós queremos agarrar os pés de lótus dele. Nós sabemos que Prahlada Maharaj nunca quis receber nenhuma laba, puja pratishta, nada. Então agora, Prahlada Maharaj está dando esses argumentos que eu estou falando. Hanumadadi Bhattasho Hanumadadi Bhattasho Kapi Seva Kritasti No Param Vigna Kule Chitte Smaranam Kriyate Maya Hanumadadi means Madadi means etc. Madadi significa etc. Então ele está dizendo, especialmente, nós podemos
considerar Hanuman como um exemplo de servo, de Dasya. Então, Prahlada Maharaj está apontando especificamente. Ele está falando, olha, eu nunca fiz seva como Hanumanji Maharaj e tantos outros servos de Bhagavan. Hanumadadi bhattasho kapi seva kretasti no. I have done never no seva, direct seva. Ele diz, eu não fiz nenhum serviço direto. E também você pode apontar que Smaranam Bhakti é seva também. Mas esse tipo de seva que eu fiz é porque eu estava numa situação muito crítica. Smaranam kriyate maya. What speaking? Param vignanukule chitte smaranam kriyate maya. Ok, eu pratiquei Smaranam, a lembrança ou a meditação, mas o meu coração estava cheio de tensão, de ansiedade, então isso não é Bhakti. Hanumadadi bhattasho kapi seva kritasti no param vignanukule chitte smaranam kriyate maya. Oh, very nice argument. Está dando um ótimo argumento aqui. Prahlada Maharaj é muito esperto, porque aqueles que são devotos, na verdade, aqueles que são devotos, eles são muito espertos. Em Bengali, vocês não sabem Bengali, por isso eu não posso falar. Ou eu posso falar e traduzir. Jejan Krishna bhaje syayavara chatur. It is written in Bengali. Está escrito em Bengali, no Kirtana, em toda parte, que aqueles que fazem Krishna Bhajana, eles são tão espertos, tão espertos, tão espertos, que eles podem enganar até mesmo Bhagavan. Eles são muito espertos. Então, Prahlada Maharaj é muito esperto. O que mais a gente pode falar sobre Prahlada? Até mesmo no Kirtana, em Bengali, aquele grande devoto escreveu no Prema Vivarta, escrito por um amigo de Chaitanya Mahaprabhu. Preste atenção. Então ele quis evitar, mas nós queremos agarrá-lo. Então essa é a luta entre os devotos. Então, dois devotos estavam brigando. Ou seja, qual é a razão pela qual eles estão brigando? Se você não entender, se você não for um Rasika Bhakta, não puder apreciar essas trocas. Então, veja, Jagadananda Pandita é um grande devoto. E ele falou que aqueles que fazem Krishna Bhajana, eles são muito espertos. Eles sabem como enganar um não devoto. Eles sabem como enganar até mesmo Bhagavan. Eles são muito espertos. Muito espertos. Então é muito natural. Então, Prahlada Maharaj dizer isso é muito natural. Jejan Krishna bhaje syayavara chatur. They are very clever. Hanumadadi bhattasho kapi seva kritastina param vignanukule chitte smaranam kriyate maya. Okay, you can point out Saranaka Bhakti done by me, but that was also... Ele fala, olha, ok, você pode dizer que eu estava me lembrando de Bhagavan, mas o meu coração estava cheio de tensão. E se meu coração estava cheio de tensão, como eu poderia praticar Bhakti? Então, Gurudeva, isso não era Bhakti de minha parte, na verdade. Não tente dizer isso, Gurudeva, por favor, por favor. Eu não quero receber nenhum crédito. Eu era um pequeno garoto inocente que não tinha nenhuma ideia, nenhuma compreensão. O que quer que eu tenha feito foi pela inspiração de Bhagavan e eu segui falando. Eu não tenho crédito nenhum. Você não pode falar isso. Eu não tenho crédito nenhum. Eu não tenho crédito nenhum, Gurudeva. Você está me glorificando tanto. Você está aumentando as coisas. Então nós sabemos, com certeza, que embora Prahlada Maharaj esteja se defendendo, nós sabemos com certeza, 100%, de acordo com o shloka do Bhakti-Rasamrita Sindhu, nós temos documentos que dizem que Prahlada Maharaj é um acharya de Smaranaksha Bhakti, da lembrança ou da meditação no Senhor Supremo. Deixe ele se defender.
Mas nós também vamos nos defender. Ele quer nos enganar. Vishnu Sravane Parikshit Abhavat Vaiyasaki Kirtani Prahladaha Smarani Tadangri Sevani Lakshi Prithu Pujani Akrurastu Abhivandani Kapipatir Dashi Atho Shakshi Arjunaha Sarvashvatma Nivedani Bali Rabhut Krishnapti Desham Param. What I say? Sri Vishnu Sravani Parikshit Abhavat Vaiyasaki Kirtani Prahladaha Smarani Tadangri Bhajani Lakshmi Prithu Pujani Akrurastu Abhivandani Kapipatir Dashi Atho Shakshi Arjunaha Sarvashvatma Nivedani Balir Abhut Krishnapti Risham Param. Vancha Kalpadurvasya Kripa Sindhu Bhavasya Patitanang Pavane Bho Vaishnavebhyo Namo Namaha.